E ontem, quando eu estava olhando para o caixão do meu primo, nós fomos criados juntos. Aprendemos a tocar piano juntos. E eu lembro que ele gravou um CD dizendo que o título era O Último Homem que Ficou de Pé. Aí eu pensei dos nossos 4, todos nós tocávamos piano, Jerry Lee, o Mickey Gilley. E eu sou o único de pé ainda. Mas eu quero dizer para Satanás que eu planejo ficar aqui por muito, muito, muito tempo. Me dê aí uma nota. Just a closer walk me, dear Lord, let it be. Well, glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Eu disse glória a Well, Deus. just a closer walk. Let it be, dear Lord, let it be. Hey, glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Praise God, praise Louvado God, seja praise Deus, God. louvado The seja devil's a Deus. liar. Satanás é um mentiroso. Heaven is real. O céu é Jesus real. Christ is King of Jesus kings Cristo é Rei dos and Lord of reis lords. e Senhor dos Thank you, senhores. musicians and singers. Obrigado, I wanna tell you, músicos e cantores. E olha, eu when quero you te put a dizer hot poker to them, que, olha, quando você coloca o fogo neles, eles podem tocar e cantar. Glória a Deus. just a closer walk with thee. Grant it, Jesus. Oh, is my plea. And I mean that. E eu quero dizer Well, isso de coração. daily walking close to thee. Let it be, dear Lord. Let it be. Glory to God. Glória a Deus. Meu Senhor. Olha, estou te dizendo, isso coloca força nos seus ossos. Se você trouxe a sua Bíblia, abram comigo, eu não vou demorar até eu terminar. Gênesis, capítulo 49. Começaremos no versículo 1 deste capítulo. Depois Jacó chamou a seus filhos e disse: Ajunte-se, eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos últimos que virão. Indo para o versículo 5, ele disse: Simão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor matarão homens e na sua vontade perversa
mutilam touros. E na sua vontade perversa mutirão touros. Maldito seja o seu furor, pois era a fonte, e na maldita seja a sua ira. E eu quero pregar nessa manhã a maldição. Sobre a maldição. Eu não sei se eu terei a habilidade de expressar, mas é uma das situações mais importantes na face da terra. Pai Celestial, eu te peço, Senhor, que tu venhas me ajudar a entregar o pão da vida. Que venha, Senhor amado, puxar, revogar as forças da maldição e toque os corações das pessoas e todos aqueles ao redor do mundo. E eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Um pouco fora do assunto, mas antes de ontem, nós fomos em 17 estados nos Estados Unidos, entrar em 17 estados nos Estados Unidos. Louvado seja Deus. Abraão, Isaque e Jacó. Não há maior no mundo do que esta frase: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Essa linhagem foi estabelecida por Deus para o povo judeu como uma nação. E para trazer, que é uma das coisas mais importantes que existe, para trazer o Messias, o Filho do Deus vivo, para este mundo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em uma série de eventos que eu não irei entrar em detalhes, Jacó teve que sair de sua casa e ir para a Síria, no oeste da Síria. Ele não iria voltar por 20 anos. E até mesmo que ele tinha pecado, tinha errado, ainda Deus o usou de uma grande forma para este grande evento, de todos os eventos, a vinda do Messias, que não iria acontecer por mais de 100 anos no futuro. A vinda de Jesus Cristo para este mundo. Deixando 20 anos de sua vida. E é um estudo tremendo, se você quiser estudar. O Senhor disse para o patriarca, ele disse para ele: está na hora de você voltar para a sua casa, e eu quero que você vá para Betel, que significa em hebreu a casa de Deus. E eu quero que você volte para Betel. E Jacó agora era um homem muito rico, que ele tinha milhares de vacas e ovelhas, e o que seja o caso. Ele tinha uma família bem grande. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus disse para ele ir para Betel. Ele não disse para ele ir para um outro lugar. Eu já fui para todos esses lugares. Betel, a casa de Deus. E Sacote é uma terra linda de pastos. E que ele trouxe, Jacó levava as suas ovelhas para comer nesses pastos, nessa área tão tremenda que se chamava Sacote.
Mas Deus não disse para ele ir para Sacote. Disse para ele ir para Betel. E ele ia sofrer muito por causa da sua desobediência. Olha, não há nada no mundo maior do que a vontade perfeita de Deus para a sua vida. E Deus tem uma vontade para todos, não só aqui neste auditório, mas você que está nos assistindo pelo mundo. Ele tem uma vontade e é uma bênção. E a sua vontade pode desenvolver a sua vida, o seu coração, para que você possa ser um servo para o reino dos céus. E Deus tem todos vocês, Ele pensa em todos vocês. E Ele tem um plano para você. Eu estava, sábado, 2 semanas atrás, no sábado, eu estava orando, e o Senhor disse para mim: diga para as pessoas que eles agora são missionários ao mundo. Ah, você não me ouviu? Diga para as pessoas que apoiam este ministério, diga para eles que eles são missionários do mundo, de todo o mundo. Eu disse de todo o mundo. Glória a Deus. E esta é a razão que nós temos satélites em todo o mundo. E esta é a razão. Eu não sei quantos ouvem. Olha, o Evangelho de Jesus Cristo, ele toca na vida das pessoas. Ele faz uma obra. E muitos missionários têm um chamado para uma certa área do mundo. Eu sei disso. Mas o Senhor me disse para dizer para você que você é um missionário para todo o mundo. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? Que privilégio! Que privilégio! Dizer para Deus que eu sou um missionário de todo mundo. Você pode dizer: eu não sei se eu sou isso, sou aquilo. Olha, não. Você não sabe o que você está falando. Eu sei o que eu estou falando, gente. Eu sei. Deus te chamou você que está nos assistindo para ser um missionário para todo mundo. Louvado seja Deus. Você pode deixar de lado, não acreditar, mas será o maior erro que você fará se você não me ouvir. Não faça isso. Eu sou um missionário para todo mundo. Jacó, a salvação de Jacó naquela época, era a mesma coisa, um missionário para o mundo. E o mundo não conhecia Jacó. Mas o que ele fez resultou na sua salvação aqui hoje. Louvado seja Deus. E Jacó chegou em Sacote. Os pastos estavam verdes, as ovelhas estavam gordas, mas Deus não tinha chamado ele para estar ali, mas para Betel, não para Sacote. Então, a sua filha, com o nome de Dina, era a única filha que ele tinha na família. Ele tinha 12 filhos, Benjamim não tinha nascido ainda. Mas ele tinha outros, suas esposas, seus filhos. E o filho do príncipe desta vila chamada Sacote
forçou Ondina olha, eu vou te dizer alguma razão por que Deus não queria que ele ficasse em Sacote. Deus, ele tem a razão para tudo. E a razão, duas coisas, duas razões. O jovem, que era o príncipe, disse para o seu pai: eu quero esta menina como minha esposa. E ele disse: nós podemos casar com eles e eles casarem conosco. Mas Deus não queria isso. Isso ia machucar o gênero ou o jeans da linhagem, do que automaticamente Abraão, Isaque, Jacó e Davi, os filhos de Deus, iriam vir ao trono. Você entende o que eu estou dizendo? Então era isso que Satanás queria fazer. Ele queria destruir a linhagem, para misturar o povo de Deus com os incrédulos. E essa foi uma das razões. E foi uma razão muito importante. E a próxima razão, os dois irmãos, Simeão e Levi, os dois filhos de Jacó, plantaram e planejaram em matar todo jovem em Sacote. Agora você tem que entender, essa é a igreja daquela época. Olha, o mundo todo, isso era a única igreja que existia. Era só isso. E o mundo todo. E essas foram as pessoas que conheciam Jeová. E nenhuma outra pessoa. E até mesmo que Deus não queria misturar os casamentos, ao mesmo tempo, Ele não queria esses dois irmãos matarem, assassinarem os jovens das vilas, e eles mataram todos. Mataram todos. E isso foi contra a vontade de Deus. A coisa mais importante no mundo naquela época era a vinda do Messias, o Redentor. Mas não foi da vontade de Deus que fosse feito da maneira que eles queriam fazer, matar todo. O versículo não diz quantos foram, 40, 50, 100, não, mas eles mataram todos. E eu li para você ainda há pouco em Gênesis 49, o Senhor colocou uma maldição sobre Simeão e Judá e disse: quando você vir, eles estavam mortos já, né? Quando você vir para a terra prometida, não vai ter nenhuma herança para a sua família, não vai ter nenhuma herança para a tribo de Levi ou a tribo de Simeão, não vai ter herança alguma para eles. Agora escutem,
Há uma maldição hoje em dia em toda pessoa que não é salva neste mundo, ou em cristãos que estão fora da vontade de Deus. Eu vou dizer novamente: há uma maldição, um julgamento em toda pessoa que não é salva no mundo, e em todo cristão que está fora da vontade de Deus. E nessa época que estamos vivendo, só existe uma cura. E graças a Deus que existe uma cura. Eu disse, graças a Deus que existe uma cura. Graças a Deus que há uma solução. Há uma resposta, que é Jesus Cristo e Ele crucificado. Alguém deve bradar um brado de vitória. Glória a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte. O grande acesso que uma cidade tem, um estado tem, um país tem, em qualquer parte do mundo, o maior acesso não é ao mundo nacional, é ser salvo, cheio. As pessoas salvas que são cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, esse é o acesso maior que o mundo tem. Essa eleição que vai vir daqui a uns 2 dias, nós queremos ter homens e mulheres que façam parte do ofício, e essas pessoas que têm um coração para Deus. Eu estou orando por isso. Você acha positivo que vai acontecer? Eu não sei, eu acredito que sim, mas eu não sei vocês. E eu creio por você também, que não crê. Eu duvido seriamente que as pessoas de Washington sabem sobre o Espírito de Deus, mas eu agradeço a Deus que nós recebemos cartas de pessoas em Washington DC, e eu louvo a Deus por isso. Deus é capaz de fazer todas as coisas, e eu acredito que quando uma pessoa vem para Cristo, quando uma pessoa entrega o seu coração para o Senhor, que tudo muda para o melhor. Olha tudo. Ontem eu fui para a minha casa que eu nasci 87 anos atrás. Eu conheci tantas pessoas que os seus sobrenomes eram Carrum, que falaram comigo. E o homem que era dono da casa, que era dono, era irmão da minha irmã. A sua esposa era irmã da minha mãe. E eles eram milionários em 1940. Eu não sei, naquela época $1 milhão valia muito, muito mais do que o dia de hoje. E ele era um homem rústico, um homem profano, um indivíduo muito profano. Olha, até os marinheiros podiam até pegar uma lição dele sobre palavrões. Ele era um tipo de homem assim, que chamava muito palavrão. Mas é estranho como Deus pode usar as pessoas. E eu estava ali naquela pequena igreja,
onde a minha família foi salva, a família do Jerry Lee, a família do Mickey Gilley foram salvos, batizados no Espírito Santo. Eu falei com um pastor, um jovem afro-americano. Eu disse: olha, diga para a sua esposa, diga para a sua igreja que o irmão Swaggart veio aqui. Mas eu olhei onde o meu pai e a minha mãe ficaram, onde eles entregaram seus corações para Cristo. Ali naquela pequena igreja, eu acho que era do tamanho dessa fileira aqui, a igrejinha bem pequena. Por 2 anos, meus pais nunca perderam um culto antes de entregar seus corações a Cristo, porque o meu pai queria fazer dinheiro. Eles eram casados no tempo da depressão e não tinham dinheiro. Mas ele tinha medo de fazer algo que não era certo. Mas o dia chegou, a noite chegou, eu olhei para aquele corredor onde meus pais entraram e disseram sim para Jesus Cristo. E o nosso mundo mudou. Aleluia! O nosso mundo mudou. E eu acho que eu fui o jovem mais feliz, porque meus pais não brigavam mais. E a coisa mais estranha, o meu pai, quando ele veio para Cristo, que antes ele não podia fazer um tostão. E eu sei que isso não está conectado com o dinheiro, mas o dinheiro faz parte das bênçãos de Deus. Ele não podia fazer um tostão, nem sequer $1. Mas no dia que ele veio para Cristo, as coisas começaram a mudar. Tudo que ele tocava se transformava em dinheiro. Ele fez um supermercado, ele teve várias empresas. E eu lembro que no dia que ele ligou, ele nos chamou para a sala. Tinha acabado de construir uma casa nova, pagou em dinheiro a casa. E ele disse: eu estou vendendo tudo que eu tenho. E eu sentado ali na cama, eu disse: o que o senhor está fazendo? Eu era apenas um jovem. Eu acho que eu tinha 11 anos de idade, eu era uma criança. Ele disse: eu vou construir uma igreja. Eu disse: uma igreja? Ele queria construir aquela igreja. E centenas entregaram seus corações para Cristo. E eu coloquei os olhos na menina mais linda que já existiu. E eu não deixei ela sair do meu lado desde então. Glória, aleluia. O nosso mundo mudou, E é a única maneira que o seu mundo pode mudar. Então tudo isso foi levado à cruz e à vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo muda quando uma pessoa vem para o Senhor. Quando a pessoa vem para Cristo, o seu mundo muda. O seu futuro muda. E Ele é o único que pode mudar o teu passado. Ele pode lavar completamente, que não há nada de resto. Louvado seja Deus. E eu fico admirado que eu trabalhava na conservação assim que eu casei. E o chefe nos chamou, e eu estava trabalhando em uma linha de óleo. Nesse distrito tinham caminhões, patrulhas para ver todas as linhas de óleo. E ele nos chamou e disse, o chefe nos chamou
e disse: olha, perdão, me desculpe, mas o governo tem cortado as nossas finanças e eu vou ter que cortar o salário de todos 25 centavos. Então, agora é pouco, mas 60 anos atrás era muito dinheiro, 25 centavos. Então, todos os operadores, homens, todos os trabalhadores, nós teremos que cortar o seu salário. Me perdoe, mas nós temos que fazer isso. Aí ele disse: Jimmy, espere aqui, não saia, por favor. Aí eu disse: pronto, ele vai já me despedir, me dar a conta. E todos saíram da sala. E ele disse: filho, ele disse, isso não inclui você. Nós vamos aumentar o seu salário 25 dólares a mais. Perdão, 25 centavos. Aleluia. Como eu disse, né? Hoje em dia não parece muito, mas antigamente era muito dinheiro. Mas bem, alguém fez a pergunta para ele: por que você cortou o dinheiro de todos e aumentou o do Swaggart? Ele disse: deixa eu te dizer algo. Eu vou e saio onde eles estão trabalhando. Vocês não estão ocupados, né, sempre trabalhando? Ele disse: mas eu vou observar os trabalhadores e eu ouço o reverendo Swaggart orar. Ele fica atrás de uma pedra ou de uma árvore orando. Ele disse: eu não vou cortar o salário de alguém que fala com Deus. Oh, glória, glória. Alguém precisa bradar, alguém precisa louvar a Deus. Ele disse: eu não vou cortar o salário de alguém que fala com Deus, aleluia. Eu não me atrevo a fazer isso. Tudo muda, gente, por causa do Calvário. Por causa do Calvário. Aí o dia chegou, centenas de anos, mais de centenas de anos, os filhos de Israel estavam na terra prometida. E o Espírito Santo tocou no sacerdote para abrir seções de terras para várias tribos em Israel. Cada uma era para ter uma tribo com as barreiras, né? Com certas barreiras naquela terra. Que tamanho de terras seriam? Louvado seja Deus. E eles vieram para Simeão. E todos estavam ali, centenas, milhares e milhares de pessoas, milhares de tribos. E o Espírito Santo, eles já estavam na terra prometida. E o Espírito Santo disse: abram seções para cada tribo. E para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote fez isso. E debaixo da liderança de Moisés, eles começaram a permitir, debaixo de Josué, e eles chegaram com Simeão, e Simeão, estava escrito ali que Simeão era amaldiçoado. Ele não faz parte na terra prometida, da terra prometida. E isso aqui não era o Simeão que tinha matado as pessoas, era o seu tataraneto. Eu não sei, eu acho que 50.000 membros de tribos que estavam ali. Eles olharam para a reportagem, olharam para aquele papel e disseram: me perdoe, mas Simeão é amaldiçoado. Ele não pode fazer parte da terra prometida. Estava escrito no registro.
Era possivelmente um menininho que estava do lado dele, estava do lado do seu pai, e disse: papai, o que isso significa? Ele disse: filho, significa que a gente não temos nenhuma parte nessa herança. Não temos nenhuma parte nessa herança. Aí ele diz: não é certo para Deus culpar alguém 100 anos no futuro do que alguém fez no passado que eles nunca viram em suas vidas. Não é certo Deus culpar alguém. Mas Deus tinha um caminho. Olha, você, todos vocês, vocês foram apontados para a morte, para o desastre, mas Jesus Cristo te alcançou, te levantou, lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me. Well, I'm so glad that Jesus lifted me, singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Way out among the thousands. E no meio dos milhares, ali, olhando, ouvindo, não faziam parte da herança. Eles estavam perdidos. Mas de repente, o líder da tribo de Judá, olha, da tribo de Judá é a tribo que Jesus veio. Glória a Deus. A tribo de Judá é a tribo que Jesus veio dela. Glória a Deus. Judá disse: espera aí. Ele disse: eu conheço as barreiras que nós temos sido dadas, mas é a maior de todas das tribos de Israel. É maior do que de Isaac, de todos os outros juntos. Os parâmetros que foram nos dados. Eu vou um pouco mais além e eu deixo Simeão vir para nossas terras, e ele pode ter uma parte da minha herança. Foi isso que Jesus Cristo fez por você. Você estava perdido, mas Jesus disse: venha, eu vou me afastar um pouco e você pode sentar aqui do meu lado. O que eu tenho é teu. Glória a Deus. Você ouve o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? Se coloque no lugar de Simeão e Levi. Eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas o sacerdote, o Senhor disse para Levi: olha, você nunca vai ter parte por causa do que você fez, mas o Senhor deu para Levi, deu uma grande parte da terra de Israel, mas eles estavam espalhados em todo Israel e foram dados terras, casas, porque Deus transformou a maldição em uma bênção. As palavras, às vezes eu esqueço das palavras para explicar para você tudo. Você que está nos assistindo, o seu mundo pode mudar, por causa que Jesus Cristo é o maior homem que já existiu, o beneficiador maior para te ajudar, para te abençoar em maneiras que você nunca viu. Eu e a Frances, ela tinha que ver alguém em Nova Orleans. Eu não sei quem era, mas
eu tive que levá-la para um certo lugar e eu a levei. Ali perto do Lake Pontchartrain, eu acho que é o nome daquele rio, Lake Pontchartrain. E ali perto daquele lago tinha uma calçada onde as pessoas caminham, correm, uma área linda. E eu disse, bem, eu vou para lá, vou caminhar. Era 1 quilômetro de distância, ou um pouco mais. E eu disse, eu vou ficar olhando para o carro e quando você vir, eu vou encontrar com você. E eu vou caminhar e orar. E foi isso que eu fiz. Eu estava caminhando ali naquela calçada. Eu estou falando de uma maldição, gente. E eu temo que nessa manhã, quão maravilhoso é este assunto. Eu não vou nem falar em profundidade. E eu não vou falar quão profundo é este assunto. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pode remover esta maldição e te dar vida eterna. Mas bem, tinha um menino sentado, tinha uma pedra ali e alguém disse, irmão Swaggart, e eu parei. Aí eu olhei para a minha direita e ali estava aquele rapaz sentado, um jovem afro-americano. E ele disse, o senhor é o James Swaggart, não é? Eu disse sim. Aí ele começou a chorar. Era um homem grande, não era um homem pequeno, um homem alto. Aí eu cheguei ali com ele e disse, você tem um problema? Ele disse, sim, eu tenho. Ele disse, eu acabei de sair da minha casa, minha esposa me mandou embora, porque eu estou nas drogas já por muito tempo e eu não podia mais me conter, eu não posso parar. E ela me disse várias e várias vezes para eu parar, o nosso casamento vai acabar. E ela disse, irmão Swaggart, hoje pela manhã foi destruído o nosso casamento. Eu não sei o que eu irei fazer. Ele disse, e eu estava orando. Você acha que os drogados não oram? Ah, eles oram sim. Você acha que os alcoólatras não oram? Sim, eles oram. Ele disse, eu estava sentado aqui orando. Senhor, se tu não fizeres algo para me ajudar, eu irei tirar a minha vida. Eu não posso viver mais assim. Eu não posso viver mais assim. Tu tens que fazer algo por mim. E de repente eu abri os meus olhos, ali estava o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. E eu disse, Senhor, Jesus Cristo, como Randy cantou, quem fosse, né? Não sei se foi o Randy que cantou, que Jesus pode mudar as nuvens, Jesus pode remover as nuvens. E ele disse, eu quero que o Senhor venha ao meu coração e eu quero parar com as drogas. E nós paramos ali, eu orei com ele, chorei com ele, louvando a Deus. Eu nunca esqueci o que ele disse. Ele disse, Deus respondeu a oração por mim, ele respondeu a minha oração. Ele falou para mim.
Ele nunca tinha me respondido, mas ele respondeu hoje. Eu disse para ele: me dê algo para me ajudar, ele disse. Ele disse: ali estava o Senhor na minha frente, nós servimos um Deus poderoso. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é o perdão e a vida eterna. Você ouviu o que eu disse? Eu quero encerrar. O salário do pecado é a morte, é uma maldição, mas o dom de Deus é a vida eterna, através de Cristo Jesus. Ele tira a maldição e te dá vida eterna. Abaixem as suas cabeças. Pai Celestial, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, eu vejo, Senhor, o sangue carmesim que flui, Jesus, do Calvário. Which reach the throne of God, are sweeping over me. Oh yes, I see a crimson stream of blood. Oh, it flows from Calvary. Oh yes, its waves which reach the throne of God are sweeping over me. I'm going to pray. Eu irei orar a oração do pecador. E eu quero que, se tiver alguém aqui que não é salvo, você não conhece o Senhor, eu quero que você ore comigo. E você que está nos assistindo pela televisão, em todo o mundo, Ele pode transformar a tua maldição em bênção. Ele pode transformar a tua maldição em bênção. E eu quero que você repita após mim. E eu quero que você creia de todo o coração. E eu não sei se há pessoas aqui que não são salvas aqui neste auditório, mas se tiver, eu quero que você creia de todo o coração. E o seu mundo vai mudar e essa maldição vai ser transformada em bênção. Porque Jesus Cristo salva. E Ele disse: eu tenho um lugar para você, eu te amo. E eu tenho um lugar para você. Agora eu quero dizer, e eu quero que você repita após mim, você também que está nos assistindo: querido Deus do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados, da maneira que tenho vivido e das coisas que fiz. Por favor, me perdoe e limpa-me com o Teu sangue precioso de toda a injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e no meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele está vivo. Nesse momento, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma e eu faço dele o Senhor da minha vida. E nesse momento, eu sou lavado, eu sou limpo,
Eu sou perdoado, eu sou salvo. Glória a Deus. May